E aí pessoal, tudo bem? Seja muito bem-vindo ao nosso canal. E no vídeo de hoje eu vim aqui filmar um navio cargueiro que está chegando no porto de Navegantes. Ele vai vir aqui fazer uma manobra que ele faz antes de ir para o porto. Essa manobra é um giro de 180 graus. Então o navio ele vem de frente, sentido porto, e quando chega aqui na nova bacia da Evolução, ele faz essa manobra e segue de ré para o porto. Mas eu também já vi ele vindo de ré, ao contrário, ele vindo de ré, saindo do porto, faz o giro aqui e vai rumo ao seu destino aí, pegando o mar. Eu estou, para quem não conhece a região, estou aqui no Mole de Navegantes. Essa aqui é bem a divisa do rio Itajaiaçu com o Oceano Atlântico, né, com o mar. Então esse gigante de aço está entrando agora na boca do rio e a gente vai acompanhar aí toda essa movimentação. Eu não vou editar o vídeo, tá pessoal? Eu não vou jogar efeito cinematográfico, não vou fazer corte. Eu vou pegar o vídeo completo, do jeito que eu gravar aqui, e vou colocar no canal. Então, eu não vou mexer na sombra, na cor, em nenhum efeito. Então, do jeito que o drone está filmando, vai ser colocado no canal. Eu recomendo que, para você pegar todos os detalhes, você coloca aí o vídeo em 4K. Essa filmagem está sendo feita, gravada em 4K, para você não perder nenhum detalhe aí da nossa filmagem. Pessoal, o Porto de Itajaí, ele é um complexo portuário brasileiro que fica localizado no município aqui da região sul do Brasil, que é a cidade de Itajaí, que fica no estado de Santa Catarina. Esse porto ele é um principal porto aqui da região, sendo ele o segundo maior do Brasil em movimentação de containers. E ele vem atuando como um porto de exportação, que vem também escoando quase toda a produção do estado aqui de Santa Catarina. Os principais produtos que esse porto exporta são a madeira, pisos cerâmicos, máquinas, açúcar, papel, entre outros produtos. E os principais produtos que são importados, que esses gigantes de aço trazem para cá, é o trigo, produto químico, motores, tecido, papel, pisos cerâmicos, entre outros produtos também. Esse porto ele vem sendo administrado pela Superintendência de Itajaí, que é uma autarquia municipal da prefeitura, e a sua área de influência ela foi formada pelos estados daqui de Santa Catarina, do Rio Grande do Sul, do Paraná, Mato Grosso do Sul e também pelo estado de São Paulo. Esse porto ele está localizado na margem direita do rio Itajaiaçu, a cerca de 3,2 quilômetros da sua foz, né, que fica no litoral norte do estado de Santa Catarina. Fica em frente ao Porto de Navegantes. Então nós temos aqui no rio Itajaiaçu dois portos, um em frente ao outro. É uma região portuária que é enorme, então tem muitas empresas de logística, muitas empresas vêm para cá, para facilitar, porque é mais fácil, né, abrir uma empresa aqui na região, porque fica bem ladinho do porto. Então as empresas não precisam pagar um frete para levar lá no oeste catarinense ou até em outros estados. Então quem consegue abrir uma empresa aqui do ladinho do porto se torna mais fácil, mais prático a logística, né? Desde a metade do século XIX, Itajaí contava com trapiches para a movimentação de mercadorias. E foi a partir de 1905 que foi desenvolvido o estudo para a definição de novas instalações portuárias para o local itajaiense. Em 17 de julho de 1912, teve então início a construção de um mole na parte sul da foz do rio Itajaiaçu. Em 14 de maio de 1938, foi iniciada então a implantação de um cais de 233 metros. Posteriormente, esse cais recebeu prolongamentos em 1950 e 1956, aumentando em 470 metros, sendo ainda construídos de 1950 a 1964 4 armazéns, um deles para carga frigorificada. Então você já pode ter uma noção do tamanho que é o Porto de Itajaí. Agora deixa eu apresentar para vocês também o Porto de Navegantes. Para quem não é da região, a Portonave, Terminais Portuários de Navegantes, ou simplesmente o Porto de Navegantes, é um porto privado brasileiro que fica localizado na foz do rio Itajaiaçu, município de Navegantes, estado de Santa Catarina. A Portonave ela iniciou as suas operações em outubro de 2007, como o primeiro porto privado do Brasil.
A empresa ela vem atuando no escoamento de produções da região sul, do sudeste, também do centro-oeste do Brasil e também de outros países da América do Sul. Ela trabalha também no recebimento de cargas de todo o mundo. A Portonave ela é reconhecida internacionalmente pela qualidade que ela presta nos serviços e pela alta produtividade que esse porto tem anualmente. A companhia ela emprega aproximadamente 1.100 colaboradores e tem como premissa o compromisso com a excelência e promoção do desenvolvimento sustentável aqui da região. Como um importante diferencial competitivo no mercado logístico, a Portonave ela possui também uma câmara frigorífica, a Iceport, totalmente automatizada, com 6 transelevadores e uma capacidade estática de 16.000 posições porta-pallets, além de uma anticâmara com 13 docas para o recebimento de cargas. Ao todo são 50.000 metros de área para armazém. Atualmente, o Porto de Navegantes possui uma área total de 400.000 metros quadrados, sendo cerca de 360.000 metros quadrados de área alfandegada, que está dividida em 3 berços de atracação, em um cais de 900 metros, com capacidade estática de armazém de 30.000 teus, uma unidade de medida equivalente a um container de 20 pés. A posição de destaque ela vem assegurada pela infraestrutura desse terminal, que é gigante. A Portonave ela possui a Iceport, que atua como um centro logístico que é especializado em cargas frigorificadas e oferece também soluções que integram gestão e logística nas operações de armazenagem. Vale também destacar que a Portonave ela foi o único porto até o momento e o primeiro e único porto que recebeu o caça-Gripen da Força Aérea Brasileira em 2020. Então foi aqui, por esse rio, que passou o navio sueco trazendo o caça-Gripen. Ele desembarcou ali no Porto de Navegantes e do Porto de Navegantes o Exército, a Aeronáutica, levou para o aeroporto Ministro Victor Conde, que é um aeroporto internacional aqui da cidade de Navegantes. Ou seja, o porto ele está bem pertinho do aeroporto, cerca de 2,5 km, 3 km. Eu não sei exatamente a distância, mas é bem próximo. Tanto que o caça ele foi levado ele foi rebocado, com um tratorzinho desse do aeroporto até o aeroporto de Navegantes. Ele saiu do porto e foi rebocado até lá. E de lá ele fez uns ajustes e voou então para São Paulo. Provavelmente os próximos caças também, que o governo brasileiro já comprou, vai chegar também aqui pela Portonave novamente, porque é uma logística perfeita, A cidade tem um porto e menos de 3 km tem o aeroporto. Então é muito pertinho, é uma logística excelente para qualquer tipo de transporte que precisa de uma operação entrelaçada entre o porto e o aeroporto. Pessoal, o rio Itajaiaçu, que é esse rio aqui que a gente vê nessas imagens, ele divide as duas cidades, então ele seria a fronteira entre Navegantes e Itajaí. O rio Itajaiaçu é o rio mais importante da mesorregião do Vale do Itajaí. Ele se forma no município de Rio do Sul pela confluência do rio Itajaí do Sul com o rio Itajaí do Oeste. Os maiores afluentes desse rio vêm pela margem esquerda, que são o rio Itajaí do Norte, na divisa do município de Lontras com o município de Ibirama, o rio Benedito, que fica na cidade de Indaial, e o rio Luiz Alves, que fica no município de Ilhota. Na cidade de Itajaí, ele fica 8 quilômetros antes da sua foz com o Oceano Atlântico. O rio Itajaiaçu ele recebe as águas do principal afluente pela margem direita, que fica localizado o rio Itajaí-Mirim, e passa a partir daí a chamar-se Rio Itajaí. A bacia hidrográfica desse rio está situada no domínio da Mata Atlântica, sendo nela encontrados os mais significativos remanescentes do estado da Serra do Itajaí, que constitui o divisor de águas entre os rios Itajaiaçu e Itajaí-Mirim. O território da bacia ele está dividido em 3 grandes compartimentos naturais, o Alto, o Médio e o Baixo Vale, em função das suas características geológicas e geomorfológicas. O Alto Vale compreende toda a área de drenagem matante da confluência
do rio Hercílio. Esse rio ele tem a sua nascente na Serra do Espigão, que fica no município de Rio do Campo, no Alto Vale aqui do Itajaí, onde o Ribeirão Verde, afluente do Rio Azul, e este, por sua vez, afluente do rio Itajaí do Oeste. E ao chegar ao município de Rio do Sul, vem somar com as águas do rio Itajaí do Sul. E a partir deste ponto passa a se chamar o rio Itajaí-Açu. Os municípios que ficam à margem deste rio é Itajaí, que fica na margem direita, a cidade de Navegantes, que fica na margem esquerda, aí vem os municípios de Ilhota, Gaspar, Blumenau, Indaial, Apiúna, Ibirama, Lontras, Rio do Sul, Aurora e Ituporanga, que ficam em ambas as margens deste rio. Vale lembrar, para quem não é aqui da região, que esse rio ele inundou as cidades, todas as cidades do Vale do Itajaí, que foram o município de Ilhota, o próprio município de Itajaí, Blumenau, Gaspar, na enchente de 2008. Então esse rio aqui ele ficou conhecido muito no Brasil em 2008, por causa daquela enchente que marcou os moradores aqui dessa área. E Itajaí decretou, todo o Vale do Itajaí decretou o estado de calamidade, de emergência, e teve muitas mortes também, muitas famílias ficaram desabrigadas, teve muito deslizamento de terras no Baú, no Morro do Baú, onde muitas pessoas morreram soterradas, e foi assim um cenário de guerra. Eu estava aqui em 2008, eu sou natural daqui dessa região, e foi assim, momentos de horror que as famílias aqui passaram. E Itajaí, Navegantes, Ilhota, Gaspar, Blumenau, essas regiões toda aqui do Vale receberam ajuda do Brasil todo, até de pessoas famosas que mandavam carretas com alimento, vieram helicópteros aí de São Paulo, Espírito Santo, Rio de Janeiro, Rio Grande do Sul, vários estados ajudando a região do Vale. Foi assim, um cenário de guerra mesmo, foi horrível. Chovia, começou a chover, não parava mais, passou-se dias chovendo e a chuva não ia embora, e a enchente já tinha dominado tudo aqui, e continuava chovendo, e vinha helicóptero do exército, vinha avião do exército, parecia um cenário de guerra. E Itajaí ficou muito marcado ali em 2008. Mas desde 2008 para cá, pelo que eu me lembro, não teve mais nenhum tipo de enchente aqui na região. Enchente daquele nível, lógico que não teve, a marcante foi a 2008. E quem morou aqui sabe muito bem do que eu estou falando, foi horrível. Mas graças a Deus os dias passaram, as pessoas se recuperaram, e as coisas melhoraram bastante para essas famílias. Infelizmente aconteceu agora esse coronavírus, mas isso aí é mundialmente. Isso aí, então, o povo de Itajaí sofreu muito na enchente e hoje também sofre aí com o coronavírus, que veio também atingindo a região aqui de uma forma espantosa. Itajaí foi um dos primeiros municípios aí a fechar as portas do comércio, porque a região foi muito afetada também pela Covid-19. Pessoal, esse navio aqui, vocês podem perceber, ele é um gigante dos mares mesmo, São 300 metros, eu andei pesquisando ele, eu tenho um aplicativo eu baixei um aplicativo que eu consigo localizar todos os navios que estão aí circulando o globo. E quando eu fiquei sabendo que ele ia entrar aqui na boca da barra, eu já peguei o drone, já corri para cá e vamos filmar esse navio, vamos jogar lá no canal, vamos divulgar a cidade aqui para quem não conhece. Porque Itajaí é muito conhecida também, não só em Santa Catarina, mas tem muitos lugares aí do Brasil que muitas pessoas já conhecem o Itajaí. E vem muitas pessoas também de outros estados morar para cá por causa do emprego, então é uma cidade que gera bastante emprego para as pessoas. E é assim, uma cidade muito boa, tanto Itajaí quanto a cidade de Navegantes. Então eu peguei o drone, corri para cá e vamos filmar essa manobra aí, vamos mostrar para quem não conhece a região aqui, como que funciona essa manobra, como que funciona aqui a entrada do porto. E futuramente eu pretendo filmar também os dois portos. Vou filmar ali o porto de Navegantes e o porto de Itajaí. Mas para isso eu preciso pedir permissão para o DECEA, que é o Departamento do Controle do Espaço Aéreo, para que eu possa levantar o drone ali perto do porto. Até porque, como eu falei recentemente, existe um aeroporto aqui na região. Então provavelmente ali eu vou ter um limite de altura muito baixo para poder voar. Mesmo que o porto não fique na rota dos Boeing. Tá vendo? Boeing, o Airbus ali que passa
do outro lado ali, ele passa distante do porto, por causa daqueles guindastes que o porto tem. Então nenhum avião comercial vai passar ali perto, né? Correndo risco de bater. Mas mesmo assim, a gente, com muita cautela, com muita responsabilidade, não arrisca, né? Por mais que esteja fora da rota dos aviões, mas sendo perto, todo cuidado é pouco. Então eu vou pedir autorização para o DCE. Se o DCE me autorizar, eu vou ali no pier de Itajaí e faço uma filmagem ali do Porto de Navegantes e do Porto de Itajaí. Então assim que o DCE liberar o nosso voo, a gente vai ali voar com muita responsabilidade e fazer uma filmagem panorâmica ali dos dois portos, para você que não conhece o Vale do Itajaí, conhecer essa cidade portuária que traz uma economia muito grande, não só para Santa Catarina, como também para as cidades e para o Brasil. Pessoal, quem não conhece o nosso canal, que está chegando agora, eu peço que, se você está gostando desse vídeo, mais pela imagem do que pela minha narração, porque eu sou um péssimo narrador, mas se você está gostando, deixa um comentário aqui embaixo, faça um feedback, deixa um like, se inscreva no nosso canal, ajude a gente, é um canal pequeno, está começando agora e precisa muito da sua ajuda. O meu trabalho é fazer filmagens com drones. Onde eu estou passando na rua ali, que eu vejo um lugar interessante, um lugar conhecido, eu pego o drone, faço uma filmagem e coloco aqui no YouTube, seja aqui em Santa Catarina ou qualquer outro lugar do Brasil, ou eu trago vídeos também de outros lugares do mundo, Estados Unidos, Canadá, Europa, todo quanto é vídeo que tenha filmagem aérea, eu coloco aqui também no canal. Então se você é um piloto de drone, desde um profissional que viva disso, ou tem um drone para hobby, esse canal é para você. E quem gosta de viagem, gosta de conhecer lugares mais lindos aí, mundo afora, esse canal também é para você. Então esse canal ele pega dois nichos, viagens e drones. Então eu quero agradecer também o pessoal do Twitter, que me ajuda bastante aqui no canal. Muitos seguidores aqui, eles se uniram lá, e os seguidores do meu Twitter se uniram, assim, vamos ajudar o canal do Leandro, vamos lá, dar uma força. Então eu consegui muitos inscritos por causa dos meus amigos do Twitter. Um grande abraço para vocês, e para você também que não é meu amigo do Twitter, mas que vem aqui dar uma força, muito obrigado, tá? Eu fico muito feliz com o seu like, com o seu comentário, porque a gente vê que o nosso trabalho está valendo a pena, que a gente não está aqui perdendo tempo em vão, né? Tem alguém gostando do nosso conteúdo. Pessoal, eu também não... Muita gente já me mandou e-mail perguntando, né, até nos comentários, qual é o melhor drone, aonde comprar. Assim, pessoal, eu não costumo indicar lojas porque nenhuma loja patrocina a gente. Então, os meus drones eu comprei. Eu sei que tem muito youtuber aí que ganha os drones, mas os meus não, são comprados com o meu suor. Então, não vou indicar nenhuma loja. Mas, se você quiser saber aonde eu comprei, eu vou responder, tá? Mas eu não vou divulgar nenhuma loja. Pessoal, muito obrigado aí pela sua atenção. Que Deus abençoe você. E a gente se vê aí no próximo vídeo. Um grande abraço e até a próxima.